Oi, turma! Espero que estejam todos bem. Vamos para a nossa semana 5 do nosso PET 2. Essa semana nós vamos falar um pouquinho a respeito do processo de evolução biológica. Quando nós falamos de evolução, a evolução nada mais é do que o estudo das transformações que os seres passam ao longo das gerações. O que eles acreditam dentro da evolução? Dentro da evolução, eles acreditam que exista um ancestral comum e a partir desse ancestral comum foram surgindo os outros seres. Então, existiria um único ser que sofreu várias modificações e de acordo com as modificações que esse ser foi sofrendo, foram sendo desenvolvidos todos os demais seres que existem. Bom, até o século XIX, meados do século XIX, eles acreditavam no criacionismo. Criacionismo, ele fala que por um ato divino, todos os seres foram criados da forma como são. Então, que os seres não passaram por modificações, por transformações ao longo das gerações. Dentro do criacionismo, eles acreditam que as espécies são imutáveis, elas não sofrem modificações. Então, por muito tempo, acreditou-se então no criacionismo. Ainda no século XIX, com os estudos que foram sendo feitos, que foram sendo desenvolvidos, nós temos o surgimento do evolucionismo, que é o que vai estudar então essa evolução. Dentro do evolucionismo, nós temos Lamarck, que é um evolucionista que acreditava que os seres passaram por modificações no decorrer dos tempos, para serem da forma como são. Então, para Lamarck, ele acreditava que o ambiente provocava modificações nos seres de acordo com a necessidade para a sobrevivência. Então, ele achava, por exemplo, o famoso exemplo da girafa. O Lamarck achava que as girafas tinham todas pescoço curto, aí acabou a vegetação rasteira, elas tinham que se alimentar, então elas foram forçando o pescoço até alcançar as folhas das árvores. Então, elas adquiriram, de acordo com a necessidade, esse pescoço longo. E essa característica adquirida foi transmitida aos descendentes. Hoje nós sabemos que isso não existe, mas na época dele, por muito tempo, eles acreditaram no que Lamarck dizia. Aí nós temos também um outro evolucionista, que é o Darwin, Charles Darwin. O Darwin, ele já disse que existem diferenças entre os seres, e que essas diferenças, elas são selecionadas pelo ambiente. Então, ocorre o que? Para Darwin, ocorre a seleção natural. Existe um ancestral comum, ocorreu provavelmente, então, a partir desse ancestral comum, foram ocorrendo modificações, essas modificações dos seres fizeram surgir características diferentes. E o ambiente, para o Darwin, vai entrar aqui com o processo de seleção natural. Então, para o Darwin, ocorre a seleção natural. O ser que tem a característica favorável para aquele ambiente vai sobreviver. E o ser que não possui essa característica favorável vai morrer. Então, usando o exemplo da girafa, teria a girafa de pescoço curto e a de pescoço comprido. Ela foi desculpa, tô falando do Lamarck. O Darwin tinha a de pescoço curto e a de pescoço comprido. A de pescoço curto, quando acabou a vegetação rasteira, ela morreu. E a de pescoço comprido, ela alcançava a folha das árvores e ela sobreviveu, porque ela tinha uma característica favorável para a sobrevivência naquele ambiente. Então, pro Darwin, o ambiente vai o quê? Selecionar a característica favorável para que sobreviva, então, naquele ambiente. Depois, no século XX, nós temos a criação do neodarwinismo, o surgimento do neodarwinismo. O neodarwinismo, ele junta Darwin e Mendel, porque o Darwin, ele dizia que existiam diferenças entre os seres, mas ele não sabia explicar o que provocava essas diferenças nos seres. Então, depois, com o descobrimento da genética, com o estudo da genética, que foi feita por Gregor Mendel, aí Mendel pôde contribuir, então, e mostrar que as diferenças que existem, elas surgem através do que? Dos genes, das modificações que acontecem nos genes, que isso tem a ver então com a genética. Então, o neodarwinismo, nós temos para a formação desse neodarwinismo, a contribuição do Darwin com o processo de seleção natural do ambiente
e o Mendel com a parte da genética, com o estudo da genética. Esse neodarwinismo, dentro dele, o que nós falamos? Que existem as mutações. Mutações são o quê? Alterações do material genético. Essas alterações do material genético podem fazer o quê? Surgir características novas. E essas características novas podem favorecer o ser para que ele sobreviva naquele ambiente. Então, mutações são alterações do material genético que vão que vão provocar o surgimento de novas características. A deriva genética, ela também altera os genes de um determinado lugar. Por exemplo, aconteceu uma catástrofe em uma determinada região, aconteceu lá, vamos supor, um tsunami lá, e aí dizimou, matou grande parte daquela população. Então, esse fato, essa catástrofe que aconteceu, acaba matando um determinado número, um número grande de indivíduos daquela população, e tem os que vão sobreviver. E a partir daqueles que sobreviveram, vai acontecer, claro, a reprodução dos seres, e aí a continuidade de determinados genes. Então, aqui a deriva genética, ela acaba selecionando determinados genes. E a seleção natural, que é o ambiente selecionar quem tem a característica favorável vai sobreviver, quem não tem essa característica vai ser eliminado. Depois, aqui nós temos algumas evidências evolutivas. Essas evidências evolutivas é o que eles vão estudar para tentar provar que a evolução existe. Aqui nós temos o fóssil. O registro fóssil, ele vai ser feito quando eles acham vestígios, né? Pode ser uma pegada, pode ser pedaços de ossos que foram conservados. Tem que ter mais de 11 mil anos, não é qualquer coisa que você acha ali no solo que pode ser considerado um fóssil. Então tem a idade, tem como ele foi conservado, para que eles peguem, por exemplo, aquele pedaço de osso e a partir dali eles vão tentar datar de quando foi aquele ser vivo, quando ele viveu. Eles vão tentar descobrir qual o tamanho, qual é o peso, né? Tudo a partir daquele fóssil que foi encontrado. Mas o fóssil, geralmente, para ser considerado um fóssil, um registro fóssil, tem que ter mais de 11 mil anos. Adaptação ao ambiente. Os seres, eles vão se adaptar ao ambiente, por exemplo, eu coloquei ali a camuflagem. A camuflagem, o ser ele desenvolve meios para sobreviver naquele ambiente. Ele vai mudar a cor dele para confundir com o ambiente, para que ele não seja pego por um predador. Então, a camuflagem seria um exemplo de adaptação ao ambiente. A semelhança entre as espécies, porque quando você começa a analisar os seres, você começa a ver que existe semelhança entre as espécies. O formato do corpo, o formato da asa de determinados animais. Então, você começa a observar que existem semelhanças. E, através dessas semelhanças, eles pensam, eles acreditam que existe, sim, um ancestral comum entre os seres. Aqui, essas semelhanças entre as espécies, nós temos subdivisões aqui. Órgãos homólogos. Órgãos homólogos são os que têm a mesma origem e a função diferente. Eu coloquei como exemplo aqui a asa do morcego e a nadadeira do golfinho. Tanto a asa do morcego quanto a nadadeira do golfinho vieram de uma mesma parte do embrião. Só que a origem é a mesma, do mesmo conjunto de células lá do embrião. Mas a função é diferente, porque a asa, claro, para voar e a nadadeira para nadar, para se deslocar na água. Então tem a mesma origem embrionária, mas tem uma função diferente. Os órgãos análogos, aí vai ser o contrário. Tem uma origem diferente, mas a função vai ser a mesma. A asa da ave. A ave é um vertebrado, né? Do filo dos cordados. E o inseto, a classe aqui dos insetos, ela vai pertencer ao filo dos artrópodes. Então, são animais diferentes. Aqui é um vertebrado, aqui é um invertebrado. Então, são animais diferentes que vão ter asa. Só que é o que vai acontecer, a origem, a parte que vai dar origem a essa asa é diferente, mas a função é a mesma, porque tanto na ave quanto no inseto serve para voar. Então, no órgão análogo é diferente origem, mesma função. Os órgãos vestigiais. Órgãos vestigiais são órgãos que, eu coloquei o exemplo do apêndice, no nosso corpo o apêndice não tem função.
Mas nos nossos ancestrais, o apêndice, que é um pedacinho lá do intestino, ele teria micro-organismos ali dentro que serviam para digerir a celulose, porque os nossos ancestrais seriam herbívoros e precisariam digerir a celulose. Nós não temos capacidade de digerir essa celulose. Então, os nossos ancestrais teriam esse apêndice desenvolvido. Conforme a alimentação modificou, esse apêndice perdeu a função e ficou só um vestígio ali no nosso intestino. A semelhança embrionária, porque quando você olha os embriões de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, na hora que o embriãozinho está começando a desenvolver, é muito parecido, tem muita semelhança. Conforme ele vai se desenvolvendo, vão aparecendo as diferenças, né? Aí é claro que o homem vai ser diferente da galinha, que vai ser diferente do peixe, mas o desenvolvimento embrionário, as primeiras fases do desenvolvimento embrionário são muito semelhantes. E isso indicaria a existência de um ancestral comum. E as semelhanças moleculares, porque com o desenvolvimento da biologia molecular, estudando as moléculas que compõem os seres vivos, eles viram que existem muitas semelhanças entre as moléculas que formam os seres vivos. As proteínas que formam os seres vivos são muito semelhantes. Então, com base em todas essas análises aqui, esses estudos, eles acreditam que tenha ocorrido essa evolução biológica a partir de um ancestral comum. É claro que tem quem acredite na evolução, nesse evolucionismo, e tem quem acredite, ainda claro, no criacionismo, que Deus, um ato divino, né? Deus criou todos os seres como são e esses seres não passaram por modificações. Mas aí a gente tem que respeitar a opinião de cada um, né? Eu, apesar de dar aula de biologia, acredito no criacionismo, que Deus criou os seres da forma como são. Mas nós temos que estudar todos os conteúdos, né? Vamos para os exercícios então. Questão número 1. Em biologia, a evolução pode ser definida como exclusivamente a alteração da fisionomia do ser vivo? Não, altera tudo. B. Modificação e adaptação das espécies ao longo do tempo? Sim, de acordo com a evolução, os seres foram se modificando e foram se adaptando ao ambiente com o passar dos anos, né? Com o passar do tempo. A letra B é a resposta. Número 2. Assinale a alternativa que não contém o mecanismo de evolução biológica, segundo a teoria do neodarwinismo. Ó. Mutação faz parte do neodarwinismo, deriva genética também, seleção natural também. Então, aqui não contém mecanismo de evolução biológica, é o mimetismo, de acordo com o neodarwinismo. Então, a letra D. Número 3. A paleontologia é o ramo da ciência que estuda os fósseis. O termo fóssil vem do latim fossilis e está relacionado com o verbo cavar, em latim fodere, que significa retirada por escavação. Classifique as alternativas a seguir com verdadeiro ou falso. A primeira afirmação. Fósseis são vestígios de organismos que foram preservados com o passar dos anos. Sim, pensa num pedaço de osso, é um vestígio que foi preservado durante muito tempo. Tá certa a primeira. Segunda afirmação. Qualquer resto ou vestígio encontrado imerso no solo é considerado um fóssil? Não. Então a gente vai lá no quintal, cavar o quintal, qualquer pedacinho que aparecer lá é um fóssil. Não. Tem que ter mais ou menos mais de 11 mil anos para ser considerado um fóssil. A próxima afirmação. A fossilização está relacionada com as condições do local e características morfológicas do organismo. Sim, porque dependendo do organismo pode demorar mais ou menos o processo de fossilização e depende também do ambiente aonde está esse vestígio, né? Então, essa está correta. A próxima. As emissões radioativas de elementos como carbono e urânio auxiliam na determinação da idade de um fóssil. Sim, a radiação que vai sair dessa emissão radioativa, de acordo com o carbono que vai formar, porque todos os seres são formados o quê? De compostos orgânicos, que são formados de carbono. Aí, a partir disso, até eles falam do carbono 14, né? A partir disso é que vai ser determinada a idade daquele fóssil. Então, essa está correta. A sequência correta é a letra C, VFVV. Só a segunda que está falsa. Número 4. A teoria da origem das espécies de Charles Darwin analisou o mecanismo evolutivo partindo de um ancestral comum.
De acordo com a teoria proposta por Darwin, esses ancestrais comuns ao longo do tempo geológico sofreram alterações que, somadas e acumuladas em sucessivas gerações, justificam as diferenças entre as novas espécies. Segundo o darwinismo, existem várias evidências que sustentam o fato, e o principal utilizado por Darwin para defender a sua teoria é, toda vez que falar do Darwin, lembrar que ele está relacionado ao processo de seleção natural. Quem tem a característica favorável vai sobreviver, quem não tem essa característica não vai sobreviver no ambiente. É a letra B, seleção natural. A próxima questão, número 5, é uma questão que eu gostava muito de colocar em prova quando a gente estava presencialmente. Considere as seguintes afirmações. A número 1, o gafanhoto é verde porque vive na grama. E a 2, o gafanhoto vive na grama porque é verde. Na sua opinião, qual afirmação seria atribuída a Darwin e qual seria atribuída a Lamarck? Justifique sua resposta. Olha a número 1. O gafanhoto é verde porque vive na grama. A afirmação 1 está falando que o gafanhoto só tem a cor verde porque ele vive na grama. Então, se ele ficasse na parede aqui, no quadro branco aqui, ó, ele ia ficar branco? Então, isso não tem sentido. Então, é uma afirmação de Lamarck. O Lamarck dizia que o ambiente modificava o ser. Então, o gafanhoto, ele adquiriu a cor verde porque ele estava na grama. Então, essa afirmação é do Lamarck, que diz que o gafanhoto só ficou verde para sobreviver na grama, que ele modificou, o ambiente modificou ele. Então, essa é do Lamarck. A segunda, o gafanhoto vive na grama porque é verde. É do Darwin, porque o gafanhoto lá é tudo verde. Ele, por ter essa característica favorável, ele vai conseguir sobreviver na grama, nesse ambiente onde está acontecendo a seleção natural. Então, para o Darwin, o ambiente seleciona o ser. Como o gafanhoto tem a cor verde igual a da grama, ele tem essa característica favorável para a sobrevivência dele na grama. Então, a segunda é do Darwin. Essa questão aí vocês, claro, vão formular a resposta com as palavras de vocês. Bom, dessa vez foi uma explicação um pouquinho mais rapidinha, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido o básico aqui das evidências evolutivas, um pouquinho da evolução e que vocês tenham entendido a resolução dos exercícios, tá bom? Fiquem com Deus e até as nossas próximas explicações. Tchau!